Olá, começa agora mais um Sala de Visitas pela TV Câmara. No programa de hoje, o tema central é prevenção contra as drogas e tratamento a dependentes químicos. Para falar sobre esse assunto, recebemos José Florentino Santos, a quem agradecemos a presença nos estúdios da TV Câmara. Ele é especialista em dependência química, faz mestrado em psiquiatria e psicologia clínica pela Escola Paulista de Medicina e por 8 anos esteve à frente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço. E também conosco hoje o vereador Jean Madeira, do PRB, cujo mandato aqui na Câmara Municipal tem sido caracterizado como um instrumento em favor dos programas e ações sociais de combate às drogas e às políticas de tratamento aos dependentes químicos. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, Marina, e desde já agradecendo também à TV Câmara por esse espaço aqui, para que possamos discutir um assunto tão importante que é a prevenção e combate às drogas. Muito importante mesmo falar sobre isso, e importante lembrar do seu trabalho, né, vereador, que já ajudou mais de 2 milhões de pessoas. Exatamente. Tem um trabalho forte, né, no combate às drogas, a prevenção. O que acontece? São 20 anos trabalhando com a juventude brasileira. Eu comecei com os meus 16 para 17 anos como professor de judô, usando o esporte para impedir que jovens viessem ter contato com a maconha, com a cocaína. Sou carioca, recebi o título de cidadão paulistano, então aprendi aqui em São Paulo a comer os pastéis e tô brincando. Mas comecei no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, onde a droga ela é muito fácil, a facilidade, muitas comunidades, então usava o esporte para impedir que os jovens viessem ter o contato com as drogas. E assim comecei um trabalho por toda a Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, espalhando por todo o estado do Rio de Janeiro, e aí então conseguimos abranger todo o território nacional. Nesses 20 anos, mais de 2 milhões de jovens foram alcançados, principalmente, Marina, com a prevenção. É melhor você prevenir do que remediar. O governo hoje gasta muito para tentar remediar, mas se nós viermos inverter essa ação, colocando a prevenção em primeiro lugar, nós vamos ter daqui a 10 anos um resultado mais positivo, um resultado muito melhor do que hoje o nosso Brasil tem em relação a dependente químico. Como é que é conversar com esses jovens sobre isso, sobre drogas, prevenção? Porque não é fácil, né, conseguir a atenção desses jovens. Exatamente. O que acontece, para você entender? Primeiro temos que compreender que um dependente químico, um usuário de drogas, não é um marginal. Tem que ter essa consciência, porque marginalizam quem é o usuário, ele é uma vítima. É uma doença, Exatamente. Né? A maioria dos jovens, o qual eu atendi e atendo até hoje, conheceram as drogas por intermédio de um amigo ou uma amiga. E muitos dentro da sala de aula. Eu conheci um rapaz, que eu não posso citar o nome dele aqui, que a primeira vez que ele usou cocaína foi em cima da carteira numa sala de aula. Nossa. Colocaram aquela carreira que eles chamam, e ele cheirou com a caneta, entendeu? Ele tirou a caneta Bic, tirou a tampa, tirou a carga e cheirou pela primeira vez usando a caneta que ele tinha para escrever no caderno, para aprender o seu aprendizado, o seu futuro, e uma carteira que é para ele estar sentado aprendendo, estudando, né? Dentro da sala de aula. Você precisa dar a esse jovem toda a atenção. Desde já, não olhando para ele com um olhar de recriminatório, não pode. Você não pode recriminá-lo, você tem que trazer ele para perto, até porque se você o recrimina, não conquista dele, você não o conquista para si. E você precisa ter a confiança para que eles venham desabafar. Em sua maioria, muitos desses jovens, quando usam, vamos falar aqui da cocaína, usavam a cocaína para encorajamento. Jovens que precisavam tomar... Problema de autoestima, né? Exatamente. Ou seja, é uma juventude que precisava ter um encorajamento, coragem de fazer alguma coisa, às vezes até para paquerar. Acredita? Acredito. Ele não... eu fico abismado
porque ele não conseguia chegar a uma menina, tinha que dar uma cheirada na cocaína para ter coragem para fazer tal. Professor, é isso? Complicada essa situação das drogas ainda no nosso país? Qual que é a avaliação que o senhor faz das políticas públicas que a gente tem aqui? Hoje nós temos uma situação que precisa ser melhorada relacionada às políticas públicas, né? Pensando em Brasil, nós temos o Senad que faz esse trabalho focando EAD, cursos à distância, e levando esse conhecimento para as comunidades, levando também para os professores, né? Mas isso fica a critério de cada um de poder ou não fazer esses cursos, se quiser enriquecer o seu conhecimento e quiser aplicar isso depois, vamos falar em escola, com os seus alunos, né? O que eu vejo como necessário, comparado a outros países, uma aproximação maior de ação e projeto, para que a comunidade e o aluno tenha condições de aplicar isso no dia a dia, né? Ainda é um pouco distante. Nós temos ainda, entre aspas, eu falo isso e afirmo, porque nós temos o professor como sendo a referência e os conhecimentos que esse professor tem para poder resolver as questões do dia a dia com os alunos, né? Nós não temos uma cadeira específica de prevenção em escola, né? Nós não temos, dentro de toda o planejamento escolar, nós não temos a dedicação de um tempo específico para a escola. A escola, ela realiza uma ação e essa ação, ela é forasteira, ela passa e não volta. E esse tipo de coisa fica mais complicado, né? Ele aprende, mas ele também cresce. E a partir daí, ele não sabe como agir naquela outra idade. Vamos supor, nós vemos hoje o PROERD fazendo um trabalho que é um trabalho estranho, porque na realidade é a Polícia Militar realizando um trabalho de prevenção. Como não tem ninguém fazendo, a polícia vai e faz muito bem até os 9 anos de idade. Eu não analiso como crítica, eu analiso como sendo eficaz o trabalho do PROERD. Mas é bem estranho. A partir daquele momento que ele orientou sobre a prevenção, a criança de hoje, ela tem um porte diferenciado. Como pré-adolescente, ele já tem porte de adolescente. E aí ele é parado por esse policial militar ou pela policial militar com voz, logicamente, de que revistá-lo, mão na cabeça, esse tipo de coisa, que ele passa a não entender, né? Então não tem continuidade de prevenção. Ela vai até 9 anos de idade, para aí, não tem mais ninguém fazendo, né? Esse tipo de coisa é muito preocupante relacionado à política pública, nacional, estadual e municipal. O que seria interessante para que isso avançasse? Seria interessante que a comunidade assumisse parte desse trabalho, né? Isso não é absurdo, isso é feito com bastante sucesso nos Estados Unidos e outros países envolvidos, né? A comunidade tem um papel de preocupação. O jovem passa informação para o outro jovem. O jovem identifica quem é que está fazendo uso, se aproxima e usa uma prática muito conhecida dentro do nosso país, que é a intervenção breve, né? Usa de fazer com que ele avalie o que ele está fazendo de risco, de mal, de prejuízo, que ele já deve estar sendo afetado, e o que ele tem de resposta para ele mesmo. E a partir daí fica fácil de dar o caminho para ele, é o que nós chamamos de estágio motivacional de tratamento, né? Ele mesmo avaliar, chegou o meu momento, eu preciso realmente de um tratamento, eu sou jovem ainda, eu vou ter chance de que essa situação vire uma história e eu vou recuperar o tempo perdido de uma forma mais rápida, né? Dado pelos exemplos que ele já está vendo aí, né? A droga, ela é evolutiva, né? A gente costuma falar que começa pelo álcool, mas na juventude a maconha está em primeiro lugar, pelos riscos causados e pela a fama que ela tem de não fazer mal, que é uma mentira. 9% das pessoas que fazem uso do cannabis sativa têm risco de dependência. Aliás, tem risco de esquizofrenia, que é muito mais grave, é um transtorno psiquiátrico que vai ser tratado pro resto da vida, né? Esse tipo de questão ninguém fala, né? É aquela história, na hora de fazer uso, todo mundo fala de efeito, mas ninguém fala de prejuízo, né? O que a gente tem que mudar é isso, é que o jovem se indague e seja crítico a ponto de falar, peraí, você está me falando que é muito legal esse efeito, mas e aí, se meus pais descobrirem o que vai acontecer? E se eu perder meu emprego? E se eu ficar dependente? E tudo isso pode começar
uma conversa franca dentro de casa, né? Assim, como você falou, professor, essa da sociedade interagir, entrar nessa luta também, né? Olha, tem uma prevenção que eu costumo falar em palestra, voltada para pai, mas só vale para pai, não vale para os jovens, né? Que é justamente o pai fazer o primeiro acordo com o filho. Vai chegar o grande momento, não vai ter dúvida. Ele vai querer ir para a festa, ele vai querer ir para esses compromissos jovens, né? E o pai vai falar o quê? Não vai? Eu estou com medo que você faz uso de substância. Ele tem que informar o suficiente o filho dele para que o filho dele esteja preparado. Preparado consigo, não é preparado com o outro. Porque o primeiro estágio é justamente de querer fazer uso, é do gosto, da curiosidade. Começa de fazer com o próprio. parte de um grupo ali naquele momento. Nossa, você foi perfeita, né? Pai não sabe lidar com turma, são antagônicos, né? O pai, ele é submisso à turma, ele não tem instrumentos para poder lidar com isso. A turma é muito superior. Se ela tender a fazer uso do álcool, todos vão fazer. Se ela tender a fazer uso da maconha, todos vão fazer. E se ela evoluir, todos vão evoluir. E o pai vai ficar em guerra com o filho, né? A ideia é fazer um acordo, o primeiro acordo com o filho. Vai sair, que hora vai, para onde vai, com quem vai, que hora volta, né? É o acordo. E na hora do retorno esteja acordado para ver, mas sempre vá ao local e deixe ele bater o olho. Não vá se aproximar, que aí a coisa fica mais complicada, né? É o chamado mico. Mas deixa bater o olho, eu estou te vendo, eu sei onde você está, eu sei com quem você está. Acabou. Deixa ele sentir a tua presença, né? E isso faz parte de ser pai, faz parte de monitorar. Quando chegar em casa, esteja pronto, acordado, se for fora de horário, para poder falar com ele. Como foi? Conte para mim. Eu quero entender esse momento seu, que é muito legal. Na realidade, quando a gente é pai, a gente vive dos filhos pelo que eles fazem, e o que a gente talvez não teve a oportunidade de fazer. Nesse acordo, mas sempre com um abraço, receba com um abraço, né? É a sua joia rara que saiu para dar uma volta e está voltando, né? E aí eu vou explicar o porquê do abraço, né? Na realidade é um scanner que você passou. Deixa eu ver a cor do seu olho, né? Foi maconha? Foi olho vermelho. Deixa eu sentir o seu hálito, fumou, entendi. Bebeu? Cheirar a roupa. Deixa eu cheirar sua roupa, com quem você está andando, né? Esse é o scanner. E o diálogo com ele, que tem que ser contínuo, tanto para ir no acordo e quando ele voltar com o resultado do que aconteceu. Brigou, teve briga, não teve? Foi ideal? Quer mudar alguma coisa? Mas é participar. A partir desse momento, isso é uma prevenção caseira, né? Todo pai tem condição de fazer esse tipo de coisa, né? É ser pai amigo, não é ser um pai tolo. É omisso, né? Se me permite, o que o professor está falando é de suma importância, porque eu tive isso dentro da minha casa. O meu pai sempre me educou exatamente dessa maneira, professor. Por quê? Atleta, meu pai, fundador de judô na Baixada Fluminense, minha mãe, primeira campeã carioca. Então, estávamos sempre envolvidos na arte marcial, na arte do judô. Que traz princípios total, ótimos, né? Respeito, disciplina, enfim. E eu tinha essa orientação dentro de casa. Meu pai não me prendia, mas ele sempre me orientou com quem eu ando, aonde eu vou, o que eu tenho feito. E principalmente, professor, em relação ao uso de drogas, seja ela o álcool, o tabaco. Ele dizia, Jean, você é um atleta, você não pode se envolver com isso. E da maneira dele, meu pai estudou 21 dias, acredito. Meu pai, coitado, só teve a oportunidade de dar 21 dias. E com a educação, a pouca educação que ele teve, ele me formou, me educou, me ensinou a ser um homem de bem. Ele não estudou na sala de aula, mas na escola da vida. Meu pai não bebia, não fumava, não se envolveu com drogas e conseguiu transmitir isso para mim. E eu tenho levado isso para a minha filha e consegui levar isso e tenho levado isso a essa juventude, tanto aqui de São Paulo, de todo o Brasil. É de suma importância a participação da família. Salvando vidas, né? Exatamente. Isso é salvar vidas. Agora, vamos então para um próximo passo. Então, o adolescente, ele começou a usar, ele abraçou esse problema, né? O que os senhores acham dos CAPs, por exemplo, né? Que é os Centros de Atenção Psicossocial. Eles têm feito uma diferença no dia a dia desse adolescente, desse jovem? Prefiro que o Florentino comece a falar sobre isso, pela vasta experiência aqui na cidade de São Paulo. É interessante, o Centro de Atenção Psicossocial, ele tem um serviço interessante, multidisciplinar. Isso é avaliado, é interessante. É uma pena que não é todo município que tem. Então, o município pequeno já está ali com uma pena
grande de não ter um CAPS à disposição daqueles cidadãos. E ele vai precisar ir na outra cidade para fazer uso se ela tiver um porte de 100 mil habitantes acima, senão não vai ter essa condição. O que poderia ser melhorado nesse serviço? Eu vou começar desse jeito para depois falar de uma forma geral. O CAPS ele é um atendimento para quem está precisando. Então ele não eu não vejo o CAPS como preventivo. Então hoje vai ter uma semana de prevenção em CAPS AD. A gente não escuta falar isso. O CAPS está preocupado com o tratamento ambulatorial, atenção à família e para aqueles que estão fazendo uso. A gente entende isso, que é uma outra forma de prevenção. É uma prevenção mais indicada, é para aquele que já está fazendo uso, né? Que tem que ter dois trabalhos. O primeiro é relacionado ao tratamento dele no dia a dia, para ele se manter abstêmio. E o segundo é relacionado para ele não continuar fazendo uso e ter a informação da substância, né? Então, é muito mais trabalhoso, mas é possível com sucesso em qualquer outro país do mundo. Aqui no nosso país, o que muda nesse sentido? Primeiro, falando da cidade de São Paulo, nós somos bastante privilegiados. Nós temos, pelo menos, até a minha última contagem, 25 CAPs. Né? Tem CAPs e ainda é pouco, porque cada CAPs atende em média 1.000 pessoas. Nossa cidade tem 11,5 milhões. Então, vai faltar, né, pensando o que é dito pela Organização Mundial da Saúde, 10% pelo menos dos habitantes tem problema com dependência química. Então tem dependente que não está utilizando o CAPS por falta de espaço, digamos assim. Né? Mas o CAPS se esforça, eu tenho acompanhado alguns CAPS, ele tem se esforçado. O que eu acho que é preocupante na metodologia é achar que é a única metodologia que dá certo. Não é. Eu entendo que o CAPS ele é uma ferramenta maravilhosa, com toda aquela estrutura multidisciplinar que ela tem, psicólogos, psiquiatras, atenção com a família, né? Enfermeiros e tal, eu entendo que ele é mais preparado para manutenção. É aquele que Mas a prevenção deve ser feita. A prevenção precisa ser feita de forma indicada, explorado. Eu acho que o CAPS trabalhado junto com a comunidade, ele dá um resultado maravilhoso, né? Primeiro, nós temos algumas questões disso. A comunidade não está preparada para resolver essa questão. A comunidade, ela usa assim, o filho dele faz uso de substância, não vai mais andar com o meu. Fecha-se a porta, prende-se o meu. Segrega, né? Segrega e deixa o outro solto. Errado totalmente, né? A evolução do que a gente vê em países desenvolvidos é que o jovem identifica isso, convence o outro para o tratamento, mas andam juntos, de forma alguma. Ele tem que ter a informação necessária para ele não fazer uso e ele não ficar dependente, né? Toda vez que a gente fala de prevenção ao uso, a gente tem que lembrar que é ao uso e ao abuso, principalmente, né? Porque a gente não pode falar de forma alguma que a gente somos contra todos os tipos de substância. Não somos, né? A gente vai se enganar se fazer isso. Mesmo porque a substância está aí no dia a dia e ela é vendida num lugar que chama drogaria. Então não tem sentido a gente falar desse jeito, né? Diante dessa preparação, o que é trabalho com a comunidade, junto com o CAPS, voltado com um braço para prevenção, com a indicada com quem está dentro e universal com quem está fora, seria o ideal para a gente resolver as questões relacionadas a uma unidade de tratamento ambulatorial com a comunidade que está ao lado dele, está muito mais próximo dele do que outros órgãos. Bom, Sala de Visitas faz uma pausa rápida, já já tem mais, não saia daí. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje com o vereador Jean Madeira. Vereador, falar sobre prevenção de drogas é fundamental na nossa sociedade, né? Acima de tudo, porque hoje, quando você fala de drogas, é uma realidade que está na casa de muitas pessoas. Agora, aqui nessa casa, aqui na Casa de Leis, na Casa do Povo, 50 vereadores se uniram para a criação, na verdade, é um PL, é um PL 262 de 2013, onde nós estamos indicando, estamos sugerindo, autorizando a prefeitura, o nosso prefeito, para criar a Secretaria de Prevenção às Drogas. Esse é um trabalho inteligente. Você fechar a torneira. O professor Florentino falou muito aqui sobre prevenção, debateu com a gente, deixou claro que quando você orienta o jovem
um outro jovem, falando a linguagem dele também, não só a linguagem técnica, né, Florentino? Sim, sim. Porque se você ficar muito focado em linguagem técnica... O jovem se desliga, ele Isso, simplesmente não escuta isso. não escuta, ele não consegue, ele não dá o devido valor. Mas quando você consegue falar a linguagem dele e uma secretaria dando suporte para que essas informações cheguem na escola, nós vamos conseguir, Marina, fechar essa torneira. O pai que está em casa, que tem 2 filhos, um é dependente, o outro não, então ele ainda tem chance de impedir que o que não é entre e tirar o que é, trazendo ele para o nosso lado. É isso que nós queremos. É possível vencer. É possível. Professor, é uma boa notícia isso. É uma notícia muito boa e se a secretaria ela tiver uma área específica de prevenção, que eu acho que é possível fazer isso, focado na orientação aos jovens, direto, num canal direto, na linguagem do jovem. O jovem de hoje, ele quer informação pelo WhatsApp. Ele não quer informação com palestra com 20 minutos. Isso é muito tempo da vida dele. Ele Mudou, é muito rápido. né? Mudou. Ele é um ser humano diferente. Ele é muito prático, rápido. Ele quer tudo ao alcance dele. Né? Então, eu penso, eu estava até escrevendo um projeto disso, e eu pensando na secretaria, falei, olha só que interessante, a gente ter um WhatsApp aberto para o momento em que ele tiver dúvidas sobre drogas. Ele perguntou, respondeu. Pronto, já resolveu a questão dele. Mas também por meio do Facebook, por meio de sala específica, com especialista orientando e ele tendo chance de falar à vontade do jeito que ele gosta. Né? É uma forma, é rápido. Agora, com a presença dele, pensar em talk show, que é o mais rápido. Ele vê a apresentação, faz a pergunta do jeito que ele quer, tem a resposta no momento, porque naquele momento o jovem está gravando. E é a chance dele absorver a informação e levar isso para o resto da vida. Hoje a gente tem muito mais informação, é muito mais fácil, tem internet, tem inúmeros meios. Essa mudança de geração para outras gerações, como que vocês veem isso? Os jovens estão mais propícios a entrarem no mundo das drogas ou pelo excesso de formação, não muito? Porque a gente tem um número alarmante, né? 5% da população mundial adulta, então quer dizer, uma outra geração está no mundo das drogas. São duas situações. A primeira é que o jovem de hoje ele é muito prático, rápido, esse ser humano mudou. Esse ser humano é outro, né? Ele vai ser realmente o que a gente falava assim, olha, o jovem é o profissional do futuro. Ele é o profissional do futuro. Ele só precisa ter condições para chegar lá, né? E no meio desse caminho vai acontecer muita coisa. Né? Uma delas é ele ser instigado sob o efeito de uma substância. Né? Ah, você já usou maconha? Olha, é um barato, ela é assim. Esse tipo de informação tem que chegar junto com a informação. Pode dar errado essa viagem. Dos problemas que pode trazer. Pode dar errado essa viagem para você. Você pode voltar esquizofrênico. E a partir daí, como é que vai ser? Como é que vai ser sua família? Como é que vai ser esse tratamento? Tem que vir com um pouco de preocupação. Sabe? Não é simplesmente ele ter desejo pelo que está sendo dito. Ele ser crítico a ponto de colocar a questão da dependência e a questão dos prejuízos relacionados a essa dependência. Né? Isso é possível nesse ser humano rápido, preciso que é o jovem de hoje. Né? Diferente do antigo. Vou falar pelos nossos pais. Os nossos pais não saberiam lidar com a questão das drogas nos dias de hoje. Né? Mesmo porque o aprendizado que ele recebeu do pai dele é um aprendizado mais austero. Eu vou mudar você agredindo. Não é desse jeito. A gente vê muito medo, hoje, né? Isso, né? De pai, eu vou bater no meu filho porque é isso que ele está precisando. E eu falo, não está precisando disso. Você já tentou se aproximar do seu filho, escutar seu filho? Porque o que faltou para o seu filho foi justamente a sua participação. E como você não sabia lidar com a situação, você ficou distante. E aí quem assumiu sua posição? Amigos, a turma, também o traficante, pessoas que tinham interesse no uso do teu filho. Né? Então, que caminho é esse? Olha, eu pensando em secretaria, nós vamos ter muito mais chance numa cidade de 11 milhões e meio, numa metrópole como essa, de acessar facilmente a Secretaria da Educação e lutar para que isso seja uma matéria, para que tenha atenção diária, para que tenha escuta, para que o jovem passe a falar. Hoje, olha, é incrível, né?
Nós não Tá temos... animado, professor. Nós não temos... Ele vive, você vê que eu respiro prevenção. respira prevenção. Nós não temos problemas com suicídio juvenil. Nós não temos, são baixos, né? Os americanos vivem isso. É verdade. E eles têm prevenção atrelada ao risco de suicídio, né? Ou seja, a escuta. Você precisa falar, e eu estou aqui para te escutar. O que eu posso falar para melhorar para você, né? Por meio da secretaria, a gente consegue fazer isso. Ao contrário, são vozes isoladas. A gente não vai conseguir acessar um órgão fantástico que é a Secretaria da Educação, né? Que é hiperpoderoso dentro do município. São milhares de escolas, milhares de alunos, né? A preocupação é justamente ensinar o que eles precisam passar para aquele jovem ser alguém do bem. Mas eles não têm tempo e não têm também a condição de ensinar a prevenção. E eu acho que o papel de uma secretaria como um órgão era justamente lutar por isso. Lutar que esse tivesse de ter um espaço da prevenção. Professor e Marina, antes de nós protocolarmos aqui nesta casa esse PL para a criação da secretaria, eu estive com o prefeito. Eu procurei o prefeito Fernando Haddad antes da implantação do de braços abertos, que está dando um resultado aqui na cidade de São Paulo. E conversando com ele, falava exatamente sobre o trabalho de prevenção. E, palavras do próprio prefeito, pediu para que então viéssemos protocolar que juntos, tanto a Câmara Municipal como a Prefeitura, nós iríamos conversar para a implantação dessa secretaria. Porque é questão de inteligência. O prefeito tem filhos, é questão de inteligência. As pessoas que estão nos acompanhando, os pais que estão agora, é só usar a cabeça, é melhor você prevenir. Claro. Hoje e agente multiplicador é o que nós mais temos dentro das escolas, na periferia. Jovem é um agente multiplicador, seja do bem ou do mal. Digo isso por experiência. Eu conversava com você aqui, enquanto estávamos no comercial, sobre um trabalho que fizemos no projeto Força Jovem Brasil, onde eu juntei 70 mil jovens no Parque Ecológico do Tietê, no ano de 2011, para que pudéssemos então começar uma campanha chamada Juventude contra o Crack. 70 mil jovens receberam informações da nossa pessoa, orientação, como eles deveriam trabalhar, e eles saíram em campo. Disseminaram exatamente. Aqui. E aí começou um trabalho chamado Driblando o Crack nas escolas. Fazendo o quê? Coisa simples, professor. Futebol dentro das escolas da rede municipal e particular. Só que antes tinha que ter ali uma orientação, uma palestra rapidinha, mostrando os riscos, os malefícios das drogas. E quem estava ali palestrando ou conversando com esse jovem? Um ex-dependente. É o trabalho de referência. Eu consegui sair. Ele fala para o jovem, eu venci, você também pode vencer. Quando você tem alguém que conseguiu sair, que conseguiu vencer, você dá ao outro jovem um norte, um rumo. Ele tem alguém a se espelhar. Porque quando ele ouve apenas do pai, ou de um professor, ou de alguém formado na área, ele diz, mas você não sabe o que eu estou passando. Você me perguntou no início do programa, como é que é conversar com esse jovem? É isso, é ter que entendê-lo. Porque ele diz, não, você não sabe, você não está na minha cabeça, não está no meu corpo, você não sabe o que eu passo. E sabe que essa é uma fala do jovem. Você não sabe o que eu estou passando. Isso. E esse é um argumento com o pai. Com o pai fala, você não sabe o que eu estou passando, né? É como se fosse uma coisa muito grande. Porque para ele é. Para ele é grande. Para ele é. É um momento difícil que ele está vivendo. E às vezes ele começou, foi uma aventura, foi a primeira vez que ele cheirou, o primeiro tapa que ele deu no cigarro de maconha, mas depois virou um vício. Agora ele está tentando sair e não consegue. E o pior, não é só querer sair, é sair e sair daquela triba, como você falou. Eu vou ter que abandonar dos hábitos. Isso. Né, daquela turma. Convivendo no meio ambiente. Ele não vai sair do local, mas ele vai ter que parar de andar com essa turma. Essa parte é muito mais difícil, né? Se ele não tiver uma estrutura, como o vereador está falando, ele tem que ter essa estrutura, tem que ter alguém apoiando ele, é como se fosse um coach falando, não, você não pode se afastar do seu, ele é ainda um ser humano, seu amigo, mas você não pode de forma alguma criar situação, você tem que administrar essa situação, você está saindo
mas ele está ainda. E quem sabe amanhã você, com condições, vai convencê-lo a sair. Imagina isso na cabeça de um jovem, Sim. de um adolescente que já passa por tantas questões, né? Tantos questionamentos, né? Ele tem um na cabeça. ponto de interrogação na cabeça dele. É o homem dúvida, a mulher dúvida. Ele vive com dúvida, ele não sabe. Se você perguntar para ele o que ele quer do futuro, ele ri. Hoje o jovem ri, não sei. Tudo ele zoa, o tempo todo zoando, porque ele precisa de orientação. O jovem é o futuro mais presente. Então, se ele é o futuro mais presente, eu tenho que cuidar dele agora. Jovem não é só o futuro, ele é o futuro mais presente. Precisa de todo cuidado. E por que não dizer também começando com as crianças? Porque as drogas estão nas escolas, as escolas estão repletas de crianças. E se eu não orientar desde criancinha, na verdade, se eu orientar, eu impeço um problema futuro. É questão de lógica. Eu oriento a minha filha desde quando ela começou a estudar sobre companhia, sobre cuidado, sobre bullying. Quer ver uma coisa? A gente está falando sobre disseminar na internet, você falou sobre o WhatsApp, importantíssimo. Está circulando no Facebook uma brincadeira de mau gosto, onde coloca a criança na parede e pressiona o tórax dela, até ela desmaiar. Aí ela desmaia, aí os amigos riem, levantam e acordam ela. Eles ressuscitam ela do jeito deles e, conseguimos, Mas né? porque a criança, o jovem, não tem a noção da consequência, Não tem, né? não São tem, completamente inconsequentes. Agora, você imagina, a rede, o YouTube, o Facebook, está publicando isso. E por que não publicar campanhas de prevenção às drogas? Claro. Mostrando a realidade de um rapaz falando, olha, esse aqui sou eu. Porque eu já atendi, professor, casos de ter que ir na casa, a mãe veio pedir, pelo amor de Deus, para que pudéssemos ir na casa dela, porque o filho estava acorrentado. Ela falou, eu não sei o que eu faço mais. Eu tive que acorrentar o meu filho, porque se ele sair, vão matar ele. Por quê? Não só pelo uso da droga, mas é porque ele já estava devendo a biqueira. A dívida. A dívida. Então, o desespero da mãe era muito grande. Aí entrou a casa de recuperação, que naquele momento aquele rapaz precisava sair daquele local e ser colocado num outro ambiente para um tratamento, um acompanhamento. Ele teve que sair. Há casos e casos. Então, poxa, os pais estão desesperados. O professor falou aqui, né, que nem sempre o pai a gente consegue falar a linguagem. É verdade. E às vezes uma atitude do pai de prender o filho, como essa mãe fez, foi aquilo que ela achou que ela tinha. que podia ajudar. Era o instrumento que ela tinha para resolver a É o situação. desespero, né? Aí você pergunta, Jean, e esse rapaz foi recuperado? Sim, foi recuperado. Que isso? Ele não usa mais droga? Não, ele não usa mais droga. Aí eu não acredito. Então, se quiser, eu trago ele aqui. Porque é possível vencer, principalmente com referência. Nós colocamos outros jovens que já foram dependentes acompanhando, orientando, estimulando. Mostrando que dá. É possível. Né? Dizem que não é possível. É possível. Lógico que é. É só você querer. Querer, poder e conseguir. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu consigo. É questão de lógica. Por isso que eu defendo a secretaria. Por isso que tem que ter. Nós temos que ter. É melhor. Chegou a hora. São Paulo precisa, professor, dessa ação imediata, dessa Secretaria de Prevenção. Vamos prevenir. Vamos prevenir. Chegou a hora de trabalharmos, orientando a nossa juventude, fazendo ações unindo o esporte, a cultura. O jovem que está com kimono ou que está com uma bola no pé, ele não vai se envolver com drogas. É questão de lógica. Não preciso nem ser formado. É tão certo como 1 em 1 são 2, 1 mais 1 são 2. 1 em 1 são 11, né? 1 mais... Mas o Brasil está atrasado nesse sentido em comparação a países, por exemplo, da Europa, Portugal, por exemplo, que tem um trabalho... Muito atrasado. Eu diria, pelo fato da gente não ter essa atenção nas escolas, pelo menos uns 20 anos de atraso. É muito tempo. É uma Correr geração... atrás disso é duro. É uma geração sem atenção, uma geração sem informação. São assuntos corriqueiros sendo tratados na escola, né? Esses dias eu estava conversando com alguns professores e me trouxeram um assunto assim, eu falei, eu também não saberia resolver na pele de vocês, né? Os alunos riscando o carro do professor, batendo, agredindo o professor. Quer dizer, se um professor vive uma situação como essa, né, o professor já é depressivo.
Né? Nesse sentido, ele já está depressivo. Como é que ele vai resolver uma questão de uso de substância? Não tem como, né? Ao contrário, ele vai querer sair fora daquele círculo, né? Vai querer sair fora daquela escola. E aquela ideia da gente ter a escuta é muito mais fácil, né? Da gente resolver isso dentro da escola, com o professor sendo valorizado por ter o conhecimento, com o aluno sabendo aonde ele pode buscar ajuda, né? E isso apoiado pela secretaria, apoiado pelo trabalho na comunidade, ele tem atenção tanto na escola como na comunidade. O pai bem orientado, prevenção em casa. Quer dizer, ele está totalmente protegido, o que nós chamamos de fator de proteção. Ele está protegido, né? Hoje, o que ele tem é bastante vulnerável, porque o traficante está à vontade. Ele está na escola, ele está na rua, ele está onde? Nas baladas, ele está em todo lugar. O traficante está à vontade. Na internet? Né? Na internet, fazendo a propaganda e vendendo o que pode ser interessante para ele como efeito. Eu não sei se o senhor viu um vídeo que também está... Eu vivo na internet, assim, como eu lido com jovens, eu tenho que estar ali ligado com a juventude no Facebook, no Instagram, no Twitter. E está circulando também um vídeo de 2 jovens. Uma tendo convulsão. Isso eu não vi. Tendo também convulsão fico ligado, porque está tendo uma overdose e a outra não consegue ficar em pé. Eu vi. Meu Deus. Não ficam em pé. E quem está filmando está até zoando, acho que é do Nordeste, tá rindo. Né? Isso, da Bahia. Da Bahia. Se não me falha a memória, da Bahia. E elas usaram drogas dentro da escola. Ali é a saída. Elas estavam indo para casa completamente dopadas. Uma começa a ter uma convulsão, porque está tendo a overdose, e a outra não para em pé. E diz, não, a gente fumou, a gente cheirou, tudo na escola. Então, peraí, aonde nós vamos chegar, Marina? Eu tenho filho. O pai que está me acompanhando, o senhor manda o seu filho para a escola, para ele aprender matemática, português, ciência, geografia. É o futuro, a sua criança é o futuro. É a pedra preciosa, como o professor Florentino falou. Meu Deus. E na escola, ele aprende a usar droga. Meu Deus. E faz o consumo, usa na escola. Pensando nisso, vou além da secretaria. 2 adolescentes me procuraram aqui no gabinete, além de alguns professores. Primeiro, deixa eu falar dos professores. Pediram, por favor, vereador, faz alguma coisa. Faça alguma coisa, porque eu não aguento mais catar cápsula de cocaína no pátio. Na escola? Na escola. Pediu, por favor, para fazer algo, porque o professor, ao invés de ficar catando saco de biscoito, que o pessoal não jogou na lixeira, está catando cápsula de cocaína. 2 adolescentes me procuraram, Marina, pasme, pedindo pelo amor de Deus para que a Câmara Municipal fizesse alguma coisa, porque elas estão vendo os garotos e algumas meninas, eles debruçam como se estivessem enjoado da aula, eles debruçam e, na verdade, põem o pino e cheira dentro da sala de aula, na hora em que o professor está ensinando. Pasmem, isso é o que está acontecendo. Aí dizer para mim assim, mas termos uma secretaria, e da onde que vai vir o recurso? Se não me falha a memória, a presidenta Dilma liberou 4 bilhões de reais para fazer o programa Crack é Possível Vencer. Vem daí. Se o problema Vamos tirar daí. Pronto. Se esse era o problema, está resolvido. Vem daí, vem da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Acabou. Vem do próprio município, já que uma secretaria, todas as secretarias têm orçamento. Por que a Secretaria de Drogas não poderia ter o seu orçamento? E captação de recursos do exterior. Tem vários países que se interessam e está patrocinando algumas situações nossas aqui, principalmente da prevenção. É novo isso, é um case novo. Nós estamos ainda engatinhando, engatinhando na prevenção. E eu não tenho dúvida que a gente consegue outros recursos, né? Muito trabalho por aí, né? Muito, Marina. Bom, esse é um assunto sempre importante e voltaremos a ele muitas outras vezes. Estejam sempre convidados aqui na TV Câmara. O nosso Sala de Visitas fica por aqui, o nosso tempo se esgotou. Acabou. Eu achei rápido. Rápido. Eu sei que eu não queria te interromper, é só para concluir que essas meninas, quando me procuraram, surgiu então a ideia, em cima do que elas falaram.
Assim como tem o prêmio Paulo Freire, que inclusive presidi a última sessão solene, o qual fui relator desse prêmio, que estimula, né, as escolas a fazerem um trabalho pedagógico. 70 escolas participaram, algo muito bonito. Então surgiu aí o prêmio Juventude contra o Crack, para estimular as escolas a fazerem campanha de prevenção às drogas, e a Câmara Municipal dá a essa escola, aos alunos, esse prêmio. É melhor prevenir do que remediar. Aquele que tem condições, o poder e sabe fazer o bem e não faz, cometeu iniquidade. Desse mal, eu, professor Florentino, você, Marina, o prefeito Fernando Haddad, a Câmara Municipal e a cidade de São Paulo, que sabe fazer o bem, desse mal a gente não morre. É isso mesmo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Pela aula, pela presença aqui. Professor, também muito obrigada. Eu agradeço e fico à disposição. O Sala de Visitas fica por aqui. Tem mais semana que vem. Esperamos você aqui na TV Câmara São Paulo. Até lá.